Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Apocalipse do capítulo 4 ao capítulo 6. Logo no começo do capítulo 4, nós lemos algo que parece ser uma chave de leitura que não é muito explorada pelos estudiosos do Apocalipse. Nós lemos claramente no texto que depois da revelação do início do livro, que dava conta para João do que ele deveria escrever como dedicatória àquelas 7 igrejas, como ele começaria a dedicar a carta que ele iria escrever, que era a revelação que ele estava tendo a essas 7 igrejas, João vê uma porta no céu e é chamado a subir para lá. Quer dizer então que a partir desse momento, João está vendo os eventos a partir do ponto de vista do céu. Ainda que ele olhe e veja coisas acontecendo na terra, ele está olhando como quem olha de cima os eventos que estão acontecendo na terra. E aí, quando ele vê os eventos dessa perspectiva, ele tem uma visão diferenciada daquela de quem olha dentro do mesmo ponto de vista. Ele está vendo eventos a partir do ponto de vista do céu. Durante esse tempo dessa visão, tem coisas que ele vê apenas no céu, tem coisas que ele olha do céu e vê apenas na terra, e tem coisas que ele vê nos dois lugares. E que, nesse primeiro momento, ele está olhando do céu, ele vê os eventos. Depois, quando ele não está mais no céu, quando ele começa então a ver os eventos do ponto de vista da terra, ele vê muitas vezes os mesmos eventos. Tem hora que ele vê apenas eventos diferentes. Ele viu alguns lá em cima e alguns na terra. Mas tem alguns eventos que ele vê tanto do ponto de vista do céu e vê também do ponto de vista da terra. É como se ele olhasse por câmeras diferentes o mesmo evento. E aí então ele relata o mesmo evento mais de uma vez. Algumas pessoas até acham que no Apocalipse tudo acaba 2, 3 vezes, mas na verdade o que está acontecendo é João está relatando muitas vezes o mesmo evento, só que ele tem perspectivas de visão diferentes a cada vez que ele conta a respeito do mesmo evento. Outra coisa importante de levar em conta é que se ele foi ao céu, ele agora está no tempo do céu, ele não está mais no tempo da terra. Então os eventos que ele observa a partir do ponto de vista do céu não necessariamente seguem a ordem cronológica dos eventos em si, e não há uma preocupação necessária com o relógio que nós temos, com o nosso tempo, porque o tempo de Deus é diferente. Talvez quando ele veja eventos acontecendo especificamente na terra, esses eventos tenham assim algum tipo ainda de preocupação com a ordem cronológica do que nós temos na terra, com o tempo que se passa aqui. Mas aquilo que ele vê especificamente no céu, como por exemplo os tronos ocupados pelos 24 anciãos, isso ele viu só no céu. Então esse evento, ele não necessariamente está seguindo a ordem cronológica dos eventos de acordo com o nosso relógio. Ele está dentro do espaço de tempo de Deus. E o tempo de Deus é contado de forma diferente. Nós já vimos isso quando nós lemos, por exemplo, em 2 Pedro. O tempo de Deus é contado de uma forma completamente diferente. Então nós não podemos tentar definir ordens cronológicas e definir momentos exatos para os acontecimentos com base no nosso relógio, enquanto João está tendo visão que, na verdade, é de coisas que estão acontecendo no céu. Nós precisamos lembrar que o tempo desses eventos deve sim obedecer o tempo de Deus, o tempo diferenciado que tem na perspectiva de Deus. Aquilo que ele olha para a terra, sim, pode ter alguma preocupação com a questão do nosso relógio, claro. Mas aquilo que ele vê apenas no céu, como os 24 anciãos sentados no trono, isso é cronologia do tempo de Deus, não temos como cravar. E exatamente porque não temos como cravar o momento exato dessa cronologia no tempo de Deus, que eu entendo que os 24 anciãos já sentados no trono no Apocalipse está revelando que o arrebatamento já aconteceu. Os tronos só poderão estar ocupados quando a igreja estiver realmente arrebatada. 24 anciãos
12 e 12, então é necessário que haja um arrebatamento. Eu entendo dessa forma, eu entendo que só assim para os tronos estarem ocupados. Agora, isso quer dizer que aconteceu naquele momento em que João estava nesse tempo da visão, seguindo uma cronologia da visão? Ele viu isso no céu. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, então não podemos cravar a ordem cronológica. Mas eu entendo que o Apocalipse trata da realidade do arrebatamento, ele já ter acontecido, as bodas do Cordeiro e essa coisa toda, quando os tronos já estão ocupados. Só com o arrebatamento e a ressurreição e arrebatamento é que os tronos poderão, no meu entendimento, é só nesse momento que os tronos poderão de fato estar ocupados. Como João então subiu para o céu, nós temos que ficar com essa atenção na questão do tempo. Nós temos que levar em conta que o tempo de Deus é diferente do nosso e não tentar cravar. Se está falando do arrebatamento aqui, quer dizer que o arrebatamento aconteceu logo que João começou a ter a visão. Esse momento dos tronos ocupados ele viu apenas no céu, e o tempo de Deus é outro tempo. Isso não necessariamente está numa ordem cronológica de eventos, esse momento especificamente. Aquilo que João vê a partir do ponto de vista da Terra, sim, deve ser sequência de acontecimentos, sim, mas o que ele vê no céu apenas deve estar de acordo com o tempo de Deus. Então não dá para dizer, foi nesse momento, foi naquele. Ainda não é possível cravar nada, porque isso pertence ao Senhor apenas. Mas algumas coisas a respeito de simbolismos que nós podemos ver no Apocalipse, que podem nos ajudar quando fazemos a leitura sabendo do que determinadas coisas podem significar também. Não necessariamente só isso, mas também é possível que haja um significado próximo disso quando se fala, por exemplo, do número 7. Esse número fala da perfeição de Deus. É um número que é repetido no livro, e é como se fosse um documento divino realmente, onde Deus registra o seu plano em relação à humanidade. Quando nós olhamos no Apocalipse, nós vemos os eventos finais e essa coisa toda, nós vemos o julgamento futuro e a herança dos crentes, e quando se trata então do número 7, está se falando dessa questão desse plano realmente de Deus, dessa perfeição que há no Senhor, de algo completo, de completar as coisas, 7 dias na semana e essa coisa toda, 7 Espíritos de Deus, é completo, é algo completo, algo que fala de perfeição realmente, quando se destina a falar das coisas que o Senhor fez, que ele entendeu que estava completo, que era suficiente, ou ele próprio é completamente perfeito. Na porção de hoje nós vimos, por exemplo, que tem coisas que estão seladas. Nós vamos ver também em outras porções, já vimos no Antigo Testamento. O que significa isso? Significa objetividade, é algo que está definido, mas significa também privacidade. Havia definições claras, mas exigia-se uma permissão para que fosse aberto. No caso da porção de hoje, unicamente o Senhor Jesus podia abrir. Só o Cristo realmente pode controlar e dar significado para a história. O livro na mão direita é um símbolo de autoridade e de poder, nós podemos entender dessa forma. O leão, quando se fala de leão, nós pensamos na majestade, nós pensamos na realeza, na força. E quando nós falamos de cordeiro, nós falamos do servo do Senhor, aquele que pelo seu sangue remove o pecado do mundo. E nós estamos falando daquele que ofereceu o sacrifício para agradar a Deus. Quando se fala de cabeça, quando Cristo é o cabeça da igreja, nós estamos falando de autoridade, nós estamos falando de poder. 7 cabeças quer dizer que é um poder completo, uma dominação muito abrangente. Normalmente é isso que quer dizer. 7 cabeças, há uma dominação muito abrangente, um poder muito grande. E quando se fala de chifre, por exemplo, no Apocalipse, se fala de poder também. Na antiguidade, os capacetes com chifres representavam que aquele que os usava tinha poder, ou pelo menos buscava ter esse poder, e aí então aquilo era uma representação disso, era representação de poder. Leopardo, urso, leão, repetindo a questão do leão, eles também são citados em Daniel no capítulo 7. A ideia é falar que a besta, quando compara a besta com esses animais, ela vai assumir todas as características desses animais citados, dentro do que se entendia na época a respeito das características desses animais.
vai ser comandada pelo próprio dragão, como nós vemos lá no capítulo 12, por exemplo. É um ser, nesse caso, envolvendo esses animais, seria um ser exageradamente mau, que possuiria muita força, muito poder, que devora, que enfrenta tudo, enfrenta todos numa tentativa de estabelecer-se no poder, e esse poder é dado pelo dragão. Ele tenta então alterar o rumo da história, tenta vencer ao Senhor, que tem o domínio e o controle real da história, e mudar completamente o desfecho dessa história. A grande meretriz, quando se fala dela, tudo indica que é uma visão mostrando sim a cidade de Roma, mas não necessariamente a Roma histórica. Eu explico. Os judeus, quando falavam de uma cidade opressora e que causava problemas no que diz respeito à sua observação religiosa, para observar a sua religiosidade, eles falavam de quem? Da Babilônia, aquela que levou eles para o cativeiro. Então, Babilônia, historicamente, para os judeus, representava o cativeiro. Os cristãos também tinham a sua Babilônia. Eles chamavam de Roma, porque já estava perseguindo os cristãos, já estava causando problemas, não era proibido ser cristão, porque se fosse proibido ser cristão seria um pouco pior, mas eles eram incentivados a não ser cristãos. O problema não era necessariamente ser cristão, o problema é que eles queriam que fizesse a devoção ao imperador, fazer o culto ao imperador, a adoração do imperador, e o cristão não fazia isso. Então o problema não estava em ser cristão, mas sim em não obedecer às tradições do Império Romano. Os cristãos não obedeciam essas tradições, então eles eram perseguidos, porque tinham que obedecer, onde já se viu. Nós mandamos, vocês têm que fazer o que nós queremos. E os cristãos não faziam isso. Então o problema não era ser cristão, o problema era não obedecer o culto ao imperador, por exemplo. Então o problema era essa questão de atrapalhar a questão religiosa. Babilônia para os judeus, Roma para os cristãos, e a representação é de uma grande meretriz, que dominará politicamente e que causará problemas para a observação religiosa. Vai querer impor algumas coisas e tentar atrapalhar, vai dizer que pode, mas tem que fazer o que ela quer, igual Roma fazia. Pode, mas o templo está destruído e os judeus tinham que ir ao templo, então não podia, na verdade. Então haverá alguns problemas, como foi com Babilônia e os judeus no passado, e os cristãos e Roma também no passado. A localização geográfica é o que menos importa aqui, porque a interpretação ela é espiritual. Pode ser sim, pode ser que alguém tente resgatar a localização histórica, claro, mas essa interpretação é uma interpretação espiritual, vai ser comparada à Babilônia ou comparada à Roma do passado, e vai ser uma dominadora como eram aqueles dominadores na antiguidade. É uma comparação, não necessariamente é uma verificação de localização geográfica, mas muito mais uma questão de comparar. Pode estar em outro lugar e fazer as mesmas coisas ou coisas parecidas que aqueles impérios faziam no seu tempo. Quando fala de muitas águas, mar e essa coisa toda, nós lembramos, por exemplo, que a própria Babilônia era uma cidade cercada por muitas águas. E há indicações em livros de história que a derrota de Babilônia aconteceu porque houve um desvio na sua proteção natural, que era um rio, e aí então puderam avançar, os exércitos puderam avançar contra a Babilônia. A água, então, no caso do Apocalipse, isso é só uma pitada de conhecimento de história e essa coisa toda envolvendo a Babilônia. Mas a água, no caso do Apocalipse, ela tem uma representação que tenta lembrar a questão de muitas pessoas, um mar de gente, numerosa multidão, há muitas águas. Pode estar falando sim de água especificamente, pode estar falando do elemento água de fato, mas também pode falar profeticamente, falar metaforicamente, falando na verdade de uma multidão de pessoas, de ter muitas pessoas. A meretriz estar sentada sobre muitas águas
não quer dizer necessariamente que ela está no meio do oceano, mas pode mostrar, na verdade, o seu poder sobre uma grande quantidade de pessoas. Pode ser mais fácil essa interpretação do que ser um local no meio do oceano. Ela está numa ilha? Não. Ela está, na verdade, dominando sobre muitas pessoas, sobre muitas águas, sobre muitas pessoas. Púrpura e escarlata eram tecidos coloridos, muito luxuosos na época. Então, quando o texto fala a respeito disso, está indicando pompa, está indicando luxo, realeza, destaque, ou algo nesse sentido. 7 montes, 7 colinas. A cidade de Roma, sim, foi construída sobre 7 montes, 7 colinas. Mas, mais uma vez, nós precisamos lembrar do seguinte: nós não devemos nos preocupar com a posição geográfica necessariamente. Pode até ser, não há nenhum impedimento, mas não quer dizer que é obrigatório que seja esse lugar geográfico. Pode ser a Roma que nós conhecemos hoje, ou pode ser uma Roma que tenha, ou pode ser um poder que tenha um poder igual ao da Roma antiga. Porque a interpretação é espiritual. O local onde o anticristo comandará politicamente, com os poderes como eram os da Roma antiga, ou da Babilônia também no seu tempo, será um poder total sobre a humanidade. É uma forma de dizer que vai ser como era aquele poder. Ainda que o Império Romano possa até mesmo se tornar realidade mais uma vez, ou, na verdade, não ser necessário isso, mas ser algo que seja parecido com o que era o Império Romano em seu tempo e o domínio que o Império Romano exercia em seu tempo, nós não devemos pensar na literalidade desse império. Pode ser algo apenas parecido. E João comparou com aquilo que ele conhecia. Então ele disse algo que do conhecimento dele. Ele expressou aquilo que ele podia dizer com as palavras dele. Mas não necessariamente quer dizer que é o renascimento. Vai ter que se esperar esse renascimento desse império. Não é obrigatório. Pode até ser literal. Mas não é obrigatório que seja. Pode ser algo que seja comparado com aquele poder que existia naquele tempo. Terra, quando se fala de terra, pode falar realmente de um espaço geográfico, falar de um espaço de terra mesmo, como pode também representar a questão do poder, de autoridade sobre algumas pessoas, um grupo de pessoas também. Não só o mar ou as águas representa a multidão de pessoas, talvez o mar represente mais pessoas e a terra tenha um pouco menos, mas ainda assim haja um grupo muito grande de pessoas. Tanto água como terra pode ter tanto o significado literal como falar de autoridade sobre pessoas. O número 1000. No texto bíblico, normalmente o número 1000 se refere a algo que não pode ser contado. Algo que é exagero, não se tem como chegar ao número exato. Não é necessariamente esse número, tem que contar 1, 2, 3, 999, 1000. Não necessariamente isso. Pode ser, mas não é necessário que seja isso. Pode ser tanto literal como expressar essa ideia do incontável. No Apocalipse nós temos também essa ideia do incontável, quando fala do mar, por exemplo, como também temos o incontável quando se fala a respeito da areia do mar. Então é provável que o número 1000, na maioria das vezes quando aparece no Apocalipse, esteja falando de algo que não pode ser contado, algo que é um número muito grande que não tem como ser exato para dizer quanto é exatamente. Qualquer número que esteja multiplicado por 1000 no Apocalipse pode estar expressando isso também. Como também pode ser o número exato, o número literal. Aí é o Senhor quem pode confirmar se realmente nós estamos falando do exagero, do que não pode ser contado, ou se é o número exato e literal que o Senhor disse, vai ser isso e nós vamos contar 999 mil. Nós temos que buscar realmente no Senhor o discernimento para saber qual é a situação dependendo do momento. Passando essa parte mais de estudo, mais de falar de forma geral sobre o Apocalipse, eu quero terminar com a parte devocional, levando em conta o texto que nós temos de leitura hoje mesmo, que fala sobre alguns selos e alguns outros pontos. Diante desse texto, o que eu posso te dizer é: viva para louvar ao Senhor, viva para adorar ao Senhor, e a cada dia
o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Esse é o melhor projeto de evangelismo. Eu já disse, o testemunho é o melhor projeto de evangelismo. Viva aquilo que você anuncia a respeito da palavra, dê testemunho do que você vive, de que você acredita realmente naquilo que você anuncia. E como disse lá Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 42 a 47, por exemplo, os apóstolos viviam para adorar e louvar ao Senhor, e outras pessoas se aproximavam da comunidade cristã. Eles anunciavam a mensagem, mas eles viviam de acordo com o que eles anunciavam, e aquilo impactava bastante as pessoas. Mais pessoas se aproximavam. Então, e aí as pessoas eram impelidas pelo Espírito e se aproximavam da comunidade de fé. Então busquemos ao Senhor, vivamos de acordo com a sua vontade, e aí nós poderemos sim experimentar grandes coisas, vendo os sinais realmente acontecendo e aguardando até que o Senhor venha, o cumprimento de todas as promessas do Senhor. Nós aguardamos sim o cumprimento, e nós sabemos que será uma grande bênção para aqueles que buscam o Senhor. Nós não devemos temer os acontecimentos relatados no livro do Apocalipse ou do dia do Senhor nos livros dos profetas. Aquele que se afasta do desejo do Senhor, esse sim pode ter problemas. Aqueles que buscam a vontade do Senhor, esse dia será dia de regozijo, dia de vitória. Então anunciemos, façamos o convite para as pessoas, para que, a partir também do nosso testemunho de vida, daquilo que nós anunciamos e daquilo que nós vivemos de acordo com a palavra, que as pessoas possam ser impactadas e que possam então viver debaixo da vontade do Senhor e experimentar esse dia como dia de vitória, e não dia de dor e sofrimento e julgamento, mas dia de vitória, dia da vitória do nosso Rei. No final da porção de hoje, João está relatando o fim mesmo. Só que ele está na perspectiva do céu. Aquilo que eu falei, que alguns estudiosos dizem que o Apocalipse parece relatar o fim 2, 3 vezes. Ele está contando a partir de uma câmera. Ele está vendo os eventos a partir de uma câmera. Ele está no céu. Ele está vendo os acontecimentos nesse momento ainda no céu, para onde ele subiu lá no capítulo 4, no começo do capítulo 4. Depois, ele vai ver os mesmos eventos também, de outras perspectivas, no caso da Terra, e vai revelar também os mesmos eventos ou outros na sequência do livro. Isso não quer dizer que ele está contando eventos totalmente novos. Alguns eventos são, sim, o mesmo, só que ele viu de perspectivas diferentes. O Apocalipse não é complicado. Quando nós temos as chaves certas, nós conseguimos abrir as portas da forma adequada. E aí podemos entender melhor o texto. Quando nós estamos atentos a essas coisas, nós podemos desvendar mais adequadamente o que o texto realmente tem para dizer para todos nós. E podemos anunciar aquilo que o Senhor quer que seja dito dessa revelação toda. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.